Aleluia. Abra a palavra de Deus aí no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 24. Aleluia. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1. Algo que nós precisamos saber, compreender, discernir acerca da importância de você focar em Jesus, prestar atenção no que Jesus está dizendo. E aqui em Mateus 24, ele fala acerca disso, a partir do versículo 1. Aleluia! Graças a Deus por sua misericórdia infinita. Aleluia! Ó, você que está sofrendo com um sangramento além do normal, Jesus está te curando agora. Amém? Quando sangra além do que é comum. E você identificou isso agora, há poucos dias. Mas isso acabou hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos, olha os discípulos aí, aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo, as obras, as construções, lá a beleza do templo. Aí Jesus responde: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto, eu lhes asseguro, que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu. Repita comigo. Jesus respondeu. Amém. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar. Repita comigo. Ouvirão falar. Aleluia. De guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Até aqui. Aleluia. Nós aprendemos nesse final de semana a importância de você prestar atenção, ouvir e meditar na palavra do Senhor. Jesus Cristo é a boca de Deus para a igreja. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Jesus. Nós precisamos andar na luz da palavra. Quem está na palavra está na luz. Quem não está na palavra está em trevas, andando escuro, não sabe para onde vai, não entende aquilo que lê, não caminha na direção de Deus, mas está numa escuridão total, porque o reino espiritual é escuro para essa pessoa. É a palavra que acende as luzes, é a palavra que deixa tudo claro, é a palavra que mostra as coisas como elas são. E aqui o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos
acontecimentos que viriam sobre a terra, sobre o mundo, que estavam por vir. E eles perguntam: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí no verso 4, Jesus responde. Essa é a palavra de Jesus à pergunta dos discípulos. Esta é a direção de Jesus a respeito do que eles queriam saber. Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando é que essas coisas acontecerão? E Jesus dá a palavra sobre isso. Ele diz: cuidado que ninguém os engane. Essa é a palavra. Porque muitos virão em meu nome. O foco, o que vocês têm que prestar atenção, discípulos de Jesus, cuidado com o engano. Aí Jesus diz no 6, vocês ouvirão falar de guerras, fomes, terremotos, tragédias naturais. Esses sinais geográficos, esses sinais que acontecem no mundo, Jesus está dizendo, vocês ouvirão falar. Alguém vai falar sobre eles. Mas a minha palavra a respeito da pergunta de vocês é: cuidado que ninguém te engane. Aleluia. Porque os sinais geográficos, fome, terremotos, vulcões e todos esses fenômenos, é o que nós temos ouvido falar. Você não ouve isso? Todo dia, todo mês, é um tsunami, é um terremoto, é fome em tal lugar, é peste, é vírus. Aleluia. Agora isso, Jesus disse que nós ouviríamos dos outros. Mas nós não deveríamos nos preocupar com isso, ter medo disso. Porque esses são os princípios das dores. O que é que Jesus diz? Qual é a palavra de Jesus? Qual é o foco? O que você precisa prestar atenção? O que você tem que estar alerta? Cuidado que ninguém te engane. Porque muitos virão em meu nome. Essa é a palavra de Jesus sobre os fins dos tempos. Essa é a palavra de Jesus para os seus discípulos. Cuidado para ninguém enganar você, para ninguém introduzir no seu coração aquilo que é falso, a meu respeito. E aí o Senhor Jesus fala desses sinais geográficos que estavam por vir. E Ele diz, vocês ouvirão falar. Então, todas essas questões que ouvimos falar, elas são os sinais que Jesus disse que viriam. E eles fazem parte desse processo. Mas a ênfase de Jesus está no fato de que nós, como discípulos dele, não podemos ser enganados. Aleluia. E aí o Senhor Jesus diz, porque naqueles tempos muitos vão se escandalizar, vão trair, vão odiar, e numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. Então cuidado para que ninguém te engane. Esse é o alerta de Jesus, essa é a palavra de Jesus para os discípulos a respeito dos fins dos tempos. Ele diz, cuidado para que ninguém te engane, porque numerosos falsos profetas surgirão, e vão enganar muita gente. E aqui Jesus começa a mostrar quais são as evidências, os sinais que vêm dos falsos profetas. Devido ao aumento da maldade, à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quanto mais falsos profetas, mais a iniquidade se multiplica,
mais o pecado se instala e mais o amor esfria. O que Jesus traz de alerta para nós, a palavra de Jesus sobre os fins dos tempos, é que você, como discípulo dele, precisa prestar atenção nisso. Porque onde houver profeta de Deus, onde houver a boca de Deus falando, onde houver palavra de Jesus sendo ministrada, a iniquidade diminui, o pecado desaparece, o mal some, vai embora, abandona a vida das pessoas, as pessoas vão sendo libertas, perdoadas, transformadas, impactadas pela verdade. A luz da palavra expõe o pecado, expõe as trevas, expõe a loucura, e a pessoa vai sendo liberta, o mal vai sendo quebrado, no nome de Jesus. E qual é o grande sinal da verdade, da palavra de Deus? O amor está crescendo no seu coração. Porque onde o falso evangelho chega, a iniquidade começa a ser uma prática de vida, e o amor esfria. Aí você encontra ministérios, igrejas inteiras de pessoas que se odeiam. É um presbítero querendo passar a perna no pastor, é um grupo lá de uma família que quer derrubar quem está à frente, é uma divisão, fofoca para todo lado, briga para todo lado, partidarismo para todo lado, é um odiando o outro, um magoado com o outro, um que não olha na cara do outro, tudo crente. Sim ou não? Misericórdia. Essa é a palavra de Jesus. Agora, a maioria das pessoas que estudam o Apocalipse, os fins dos tempos, só presta atenção nos sinais da geografia. Mas o discípulo de Jesus escuta o que ele tem para falar. Então, se você tem a palavra de Jesus no teu coração, naturalmente você cresce em amor. Naturalmente as coisas que escravizavam tua alma vão perdendo força. A prostituição, o adultério, o roubo, a ganância, a loucura, vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força. Agora, é exatamente por esse motivo que as pessoas não estão mais conseguindo resistir ao pecado. Que as igrejas estão cheias de líderes, e pastores, e obreiros, e muita gente que está na igreja, não consegue mais vencer o pecado, a tentação, as ciladas do diabo. Por quê? Porque a mensagem não é verdadeira. E eu quero que você compreenda nessa noite, que o que protege você de cair é a palavra. Não é a tua força, é a palavra que te dá caráter, é a palavra que te faz íntegro, é a palavra que te protege. Eu já vi muitos pastores que eram corretíssimos, éticos, exemplos morais, e que caíram, escandalizaram, dividiram, fizeram muita gente se desviar da fé, porque baseavam a sua capacidade, baseavam o seu chamado na sua educação, na educação que receberam de berço, na ética que tinha. Isso é um erro terrível. Você precisa basear teu chamado, basear qualquer coisa na palavra de Deus. Ela é a força que te sustenta. É a verdade de Cristo que não te deixa cair. Então o que você tem que cuidar é com o engano, é com a palavra enganosa, é com o ensino, é em nome de Jesus, mas que não vem de Jesus. É nisso que você tem que prestar atenção. Porque se você encher o teu coração do que é falso, você vai quebrar sua cara. Você não tem resistência ao diabo.
as tentações desse mundo e a loucura na qual esse mundo vive. O que resiste ao mal na terra é a palavra de Jesus na tua boca. Nós aprendemos aqui nesse final de semana, é a palavra de Jesus que sustenta o universo como ele é. Se a palavra é tirada, se a palavra é misturada, se a palavra é enganosa, esse poder, essa força vai saindo. E o crente não consegue mais resistir à tentação do mal. E aí a iniquidade vai se multiplicando, vai se instalando. É ódio para todo lado. É gente que quer mal gente. É gente falando mal de gente o tempo todo. A reunião da igreja, ao invés de ser algo espiritual, se torna fofoca, se torna maledicência, se torna maldição. Ao invés de se reunirmos para compartilharmos milagres, testemunhos, bênçãos, nos alegrarmos entre irmãos, nos reunimos para descer o cacete nos outros, falar mal do pastor, da igreja, dos problemas da igreja. Essas coisas mostram que a palavra não está sendo verdade. Agora, onde a palavra é verdade, teu pecado é confrontado. É a palavra que te guarda. É a palavra que te protege. Sem a palavra, você não resiste. Vai comigo para Tiago, capítulo 3. Lá no final do Novo Testamento, depois de Hebreus, vai encontrar Tiago. Esse Tiago estava ali, ouvindo Jesus em Mateus capítulo 24. Olha só que coisa interessante que ele nos diz. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem está entendendo até aqui? Tudo na paz? Aleluia. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, aqueles que ensinam, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aquele que ensina a palavra, aquele que fala a palavra, aquele que fala em nome do Senhor, será julgado com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos os que ensinamos, os que falamos a palavra, tropeçamos de muitas maneiras. É isso que Tiago está dizendo. Todos nós, todo discípulo de Jesus que prega a palavra, que ensina a palavra, que proclama a palavra, que testemunha da palavra, em qualquer lugar, no trabalho, na casa, na família, na igreja, você que ensina, que prega, você é julgado com mais rigor. E todos nós tropeçamos de várias maneiras, todos nós falhamos, erramos. Agora olha o que Tiago diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aleluia. Ele está falando aqui daqueles que ensinam, daqueles que são discípulos de Jesus, que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que profetizam, que evangelizam, que testemunham, que oram com os doentes, que pregam para os endemoniados. Se você e eu não tropeçarmos no falar, o que é que Tiago está dizendo? Se aquilo que nós ensinamos for verdade, se aquilo que sai da nossa boca, se aquilo que falamos com os nossos lábios é a palavra de Jesus, é a verdade de Jesus, é o ensino de Deus,
nós somos chamados de perfeitos diante de Deus, e tal pessoa tem autoridade sobre o seu corpo. É a verdade que te guarda, é a verdade que te protege, é a verdade da palavra que não permite que o mal vença você. Enquanto você estiver na palavra, você está guardado. Aleluia. Não é a tua boa educação, não é o teu caráter moral, é a palavra em você. É a palavra em você. Então, o que Satanás está fazendo nesses últimos dias? É o que Jesus disse lá: cuidado, para que ninguém te engane. E é isso que você, como discípulo de Jesus, precisa prestar atenção. A palavra de Jesus é a verdade de Deus para a nossa fé. O ensino de Jesus é a verdade de Deus para mim e para você. Não deixe que o engano entre no seu coração. Não se entregue aos enganos daqueles que distorcem a palavra por causa de dinheiro. Daqueles que já não pregam mais a palavra, só fazem superstições ao povo. Daqueles que inventam mentiras para manipular as pessoas. O sinal do verdadeiro profeta, o sinal daquele que anda na palavra, é que ele cresce no amor de Deus. Aleluia. À medida em que intensifica o poder de Deus no ministério que é verdadeiro, intensifica o amor que a pessoa tem. Porque onde a palavra de Jesus está, há duas coisas que estão: o caráter de Jesus e o poder de Jesus. Essas duas coisas não andam separadas. Quando a palavra de Jesus está na nossa vida, nós vamos crescendo em transformação, em amor, em misericórdia, em paz, em entrega, em doação, em quebrantamento, em perdão. E também cresce os sinais, os prodígios, as revelações, os dons, as manifestações do sobrenatural. Essas duas coisas caminham juntas. E os discípulos receberam o poder do alto e saíram testemunhando que Jesus estava vivo. E como era o testemunho deles? Sinais, curas, libertações, mortos ressuscitavam, pessoas eram impactadas pelos milagres, os mesmos sinais que Jesus fazia. Agora, o que segurava eles na fé, o que mantinha eles no caminho íntegro, o que mantinha eles em pé diante das tentações do mundo, diante das propostas daqueles que queriam paralisar o ministério deles, era o ensino de Jesus, a palavra de Jesus. E eles não permitiam que o engano entrasse na igreja, que o engano entrasse em seus corações. Então a palavra de Jesus, a mim e a você que somos discípulos dele, é: cuidado com aquele que fala em meu nome, mas é falso. Todo aquele que fala em nome do Senhor
mas não ama, é falso. Todo aquele que fala em nome do Senhor e vive na prática do pecado, é falso. Todo aquele que fala em nome do Senhor e prolifera iniquidade, e espalha contenda, e semeia ódio, divisão, raiva, e gera intriga, é falso. Todo aquele que fala em nome do Senhor, mas odeia, é falso. Aleluia. Quando nós viemos para a luz da palavra, ela nos liberta, nos protege e nos guarda. É a palavra que te guarda. Você precisa dela urgentemente. Você não vence o mal porque você é educado, porque você é polido, porque você é ético. É muito bom ser assim. Mas você vence o mal pela palavra. Por isso você vê muita gente que teria tudo, todos os motivos psicológicos, todos os motivos emocionais para ser alguém depravado. A pessoa viveu a desgraça nesse mundo, mas se converteu, veio a Cristo. Mas ela vive uma vida íntegra. Por quê? Porque a palavra guarda ela. Porque ela enche o seu coração com a palavra. Porque ela medita na palavra, ela ouve a palavra, ela presta atenção na palavra e ela pratica a palavra. É assim. A outros está tudo certinho, tudo corretinho. Mas você vê a pessoa caindo o tempo todo no pecado. Por quê? Porque falta palavra. Tiago diz: o homem, ou a mulher, a pessoa que souber guardar a sua língua, que souber proteger a palavra que ensina e que prega, tal pessoa é perfeita. Ela tem autoridade sobre todo o seu corpo. Ela tem autoridade sobre os desejos da carne. Ela tem autoridade sobre as tentações do diabo. Ela tem autoridade sobre tudo aquilo que é desse mundo. Aleluia! Qual é o segredo, pastor? Qual é o segredo para andar em vitória? Andar em vitória sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre todas as coisas? É palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. É na palavra de Jesus que está a vitória de todo cristão. É no ensino de Jesus que está o milagre que todos nós precisamos. Agora, você percebeu como as pessoas, ao lerem, por exemplo, Mateus 24, imediatamente se projetam sobre aquilo que não foi o que Jesus disse? Falamos de fins dos tempos e todo mundo, ó o vulcão aí, ó o terremoto, ó o tsunami, ó o vírus, ó a praga. Jesus disse: isso aí é o que vocês ouvirão falar. E sabe qual que é o propósito da maioria que fala isso? Botar medo em você. Gente, não é isso que nós estamos vivendo hoje? Surgiu um vírus aí e aterrorizaram a tua mente. Encheram você de pânico, de medo. É que esses caboclo, né? Caboclo é um cara, uma pessoa. Eles são muito hipócritas. Eles têm a quem prestar contas. Porque está morrendo mais gente de suicídio, de pânico, do que do vírus. Só que eles não têm coragem de divulgar isso. Porque eles ganham lá os seus dinheiros com tragédia.
botando medo nas pessoas, botando pânico nas pessoas. Jesus disse: vocês ouvirão falar disso, não tenham medo. Mas aí fica todo mundo correndo de um lado para o outro. Meu Deus, vírus. Ai, medo. Ah, como é que vai vencer o pecado? Não vence. Olha o que Jesus disse aqui, se cumprindo, diante dos teus olhos. Aí, eu vi pastores de outros lugares mandando áudio. Não, porque acabou, irmão, acabou. O anticristo é o presidente da França. Acabou. Apavorados, desesperados. Gente, pelo amor de Deus. Fica com o que Jesus disse. E você vai ser guardado. Precisa desesperar? Não, gente. Jesus disse: cuidado, para não ser enganado. A palavra que eu tenho para vocês, que são meus discípulos, sobre os fins dos tempos, é cuidado. Só cuidem para não ser enganado. Só isso. Só cuidem para ficar na minha palavra. E vocês vão estar protegidos de tudo. Vocês vão estar protegidos da tentação que virá sobre o mundo. Vocês vão estar guardados do Satanás que vai estar solto na terra. Vocês vão estar guardados de qualquer praga. Fica no que eu disse. Vocês ouvirão os outros dizerem: guerra, guerra, vírus, praga, terremotos, fome por todo lado, misericórdia, misericórdia. Vai acabar tudo. Mas não tenham medo. Aí quem não fica na palavra de Jesus, está em pânico, está com medo, está desesperado, está angustiado, está nervoso. Meu Deus, pânico, loucura, distúrbios, não durmo à noite. Corri, fugi da cidade, fui para o campo, fui no mercado, comprei tudo que tinha, estoquei papel higiênico, comida, estoquei água. Crente, aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Tá falando. Essa pegou na veia, né? Se você conhecer a palavra de Jesus, você descansa, meu irmão. Você não perturba o seu coração. Aleluia. Então Jesus diz isso: gente, a minha palavra guarda vocês, só fiquem nela. Gente, é só ficar na palavra, não tem mais nada que você precisa fazer. Você não precisa se desesperar, você não precisa tentar descobrir os segredos do Apocalipse, você não precisa tentar desvendar o próximo passo do anticristo, você não precisa conhecer conspirações, você não precisa conhecer nada disso, só precisa ficar na palavra. E ela dará controle sobre tuas emoções, sobre teu corpo, sobre todas as coisas. A palavra guardará o teu coração do pânico, do desespero, do medo, da ansiedade, da loucura, das ações desastrosas que as pessoas tomam no desespero. Você conhece aqui, do meio aqui, muita gente daqui é testemunha viva. Gente que durante a crise financeira, econômica que se abateu por causa desse vírus, gente que prosperou, gente que abriu empresa, gente que foi promovido, gente que cresceu financeiramente, provisão abundante. Olha o templo que construímos, não devemos um centavo. Aleluia!
Por quê, pastor? Não, porque ninguém é tão ético quanto o Tito, ninguém é tão bonito quanto o senhor é. Na verdade, não. Não, por causa da palavra. A palavra protege, a palavra guarda dos ataques que o diabo fez no mundo, a palavra guarda do defraudar que aconteceu na terra. A palavra. Quanta gente que prosperou, abriu empresa, foi promovida, começou novo trabalho. E na saúde, quantas pessoas foram curadas do próprio vírus aqui? Aleluia! Quantos testemunhos você ouviu? Você lembra? Não esqueceu? A palavra nos guarda. A palavra nos mantém vivo. O que eu preciso? Ter medo? Não. Só obedecer a palavra de Jesus. E a palavra da verdade que sai da sua boca, que vem do seu coração, que você prega e proclama, ela guardará você. Para que você não caia, para que você não entre em desespero, para que você não dê péssimo testemunho. É a palavra. Por isso, a ênfase de Jesus é que nós, como discípulos dele, prestemos atenção e tenhamos zelo, amor, reverência, cuidado com a palavra. Eu tenho que cuidar, porque eu estou falando em nome dele. Não é no nome de qualquer um, não. Não é no nome de um pecador, não é no meu nome. Mas eu estou falando em nome daquele que sustenta o universo com a sua boca. Eu estou falando do nome de Jesus. E eu não posso usar o nome de Jesus para um fim pecaminoso, para um fim corrupto. A palavra de Jesus é suficiente para te guardar. Aleluia. Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus.